Quando gostamos muito de algo ou alguém, é natural que venha um sentimento de querer aquele objeto-alvo do nosso desejo por perto. O problema é que essa necessidade de proximidade nem sempre é acompanhada de atitudes positivas, uma vez que há uma forte probabilidade do sentimento de posse se fazer presente ali naquele momento, ainda que de maneira inconsciente. Até que ponto ter ciúmes é bem-vindo? Será que ter esse sentimento é um indício de falta de amor próprio? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Aqui abordo assuntos relacionados à filosofia, comportamento humano e literatura. Se gosta desse tipo de assunto, peço que deixe a sua inscrição e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. Primeiramente, podemos entender de modo genérico o ciúme como uma espécie de medo de perder aquilo que você tanto estima. E com isso surgem várias reações que são inclinadas a fazer com que você tenha ao máximo o controle daquela situação, de modo que aquele objeto-alvo do seu desejo, independente se é uma pessoa, uma profissão, um objeto, um status ou o que quer que seja, fique dentro do seu campo de visão, de modo que aquilo não saia do seu controle. Por isso que uma das características que estão abarcadas ao lado do ciúme é a questão dessa necessidade de controle. E sabendo que ele pode se manifestar em diversas áreas do comportamento, não somente no lado afetivo da coisa, como o senso comum assim faz questão de colocar em evidência, podemos entender também que há vários níveis de ciúme. E acredito que ele, no nível inicial, que é o nível de normalidade, é algo que todos que gostam de algo, de alguém ou de uma situação vão ter inevitavelmente. Pois acredito muito que se alguém gosta genuinamente de uma outra pessoa ou de uma outra situação, por óbvio, ela vai ter um ciúme ali naquele contexto. Portanto, eu desconfio muito de quem diz amar algo ou alguém, mas não sente uma ponta de insegurança ali, um certo medo de perder aquilo. Pois, se você não tem medo nenhum de perder uma pessoa ou uma situação, obviamente, acredito que você não gosta genuinamente de alguém ou daquilo. Uma vez entendido o ciúme no primeiro nível, que podemos chamar também de ciúme normal, podemos compreender o ciúme exagerado. Geralmente, ele está presente naquelas pessoas que têm baixa autoestima. Pessoas que, por vezes, podem até ter um certo complexo de inferioridade, por acreditar que o outro sempre será melhor que ela, e com isso ela teme perder o seu parceiro ou aquela situação da qual está ali envolvida. E quando há esse ciúme exagerado, a pessoa, por vezes, tende a fazer um determinado tipo de drama e também criar situações imaginárias em sua cabeça, colocando hipóteses do que pode acontecer caso ela própria não venha tomar esse tipo de atitude, querendo ter ali sobre o seu campo de visão aquele objeto alvo do seu desejo. Existe também o ciúme obsessivo, que é quando a pessoa que acredita que o seu parceiro ou aquela situação que ela acredita que pertence a ela são posses inquestionáveis de si mesma. E por isso, o tempo todo ela faz questão de marcar território, ainda que para isso tenha que tomar algumas atitudes reprováveis, como, por exemplo, acreditar que o outro lhe pertence e que por isso deve repassar uma espécie de relatório sobre tudo o que faz ou deixa de fazer. É de fato uma obsessão, e toda obsessão ela está voltada a situações extremistas que fazem com que aquele detentor do ciúme observe no outro uma extensão de si mesmo. E com isso ela faz com que as suas próprias virtudes fiquem cegas por intermédio de tanta obsessão. E por último, podemos mencionar o ciúme patológico, que aí já é algo que virou uma doença de fato. E essa forma de ciúme é como se fosse uma piora em relação à forma obsessiva. Que aí a pessoa, se ela achava que o outro era uma posse dela, nesta condição ela já não acha isso, pois ela tem certeza absoluta dessa situação.
E é aí que ocorrem as mais variadas formas de violência passional, que é a pessoa o tempo todo investigando aonde o outro está, querendo saber de tudo, a tal ponto de até mesmo colocar câmeras, de investigar o celular da pessoa. Em alguns casos, quando este indivíduo tem condições, até colocar alguém para perseguir essa pessoa, seja no horário que sai do trabalho, na hora que chega, o que está fazendo quando não está junto e assim por diante. Aí, neste estágio, já é uma doença das mais deprimentes que algum ser humano pode ter. E aí, neste contexto falando, a pessoa já renunciou totalmente ao amor próprio. E com isso, ela não consegue enxergar além de si, a não ser aquela situação egóica de acreditar que tem poder genuíno sobre outra pessoa ou alguma outra situação. E aí, nesse caso, não há terapia que possa resolver essa circunstância. Aí já é um processo mais árduo, que a pessoa tem que buscar, até mesmo em termos de medicação, para conseguir ter esse controle dessa ansiedade, desse sentimento excessivo de angústia e quaisquer outras formas de sentimentos que estão ali colados nessa questão patológica do ciúme. E tendo como base esse tipo de situação, muitas pessoas poderiam se questionar, mas de que maneira é possível se esquivar dessas formas nefastas do ciúme? O que eu entendo como um antídoto para essa circunstância é a questão de cultivar o desapego. Como já mencionado anteriormente em outros vídeos, o desapego é uma forma singela de enxergar a vida tal como ela é, uma impermanência que foge totalmente do nosso controle, uma vez que, ao nascermos, sabemos que temos um período de vida ali, mas que ele não será permanente, e que por isso um dia deixaremos de existir tal como existimos hoje, e que tudo aquilo que vem a ser acessório à nossa vida, sejam objetos, situações, pessoas e todo o resto, são coisas que também têm um prazo para acabar. E que por isso, até mesmo os relacionamentos, sejam eles no âmbito familiar, afetivo ou no campo das amizades, também têm um prazo de duração pré-estipulado. E por isso, o desapego entra como uma forma de te acordar para a realidade e te mostrar que de nada vale querer manter algo como permanente, sendo que tudo tem um prazo de validade. Acontece é que, diferente dos produtos de consumo do qual adquirimos, que na embalagem constam a data de validade, na nossa vida prática, as situações que nos cercam, não temos esse acesso. Portanto, necessário se faz ter uma vida mais ampla, no sentido de aproveitar cada momento em sua plenitude, independente se vai acabar ou não aquela situação da qual você está inserido. Por isso que é importante ter o desapego como uma forma inteligente de enxergar a vida. Lembrando que quando eu falo de desapego, eu tenho que fazer um certo adendo para que alguns desavisados que de repente caíram de paraquedas aqui no canal e não conhecem a definição coerente sobre desapego, então eu digo o seguinte: ser uma pessoa desapegada não significa ser uma pessoa despojada, uma pessoa inconsequente que simplesmente não dá o devido valor às pessoas tal como elas são, os objetos e assim por diante. Mas sim uma pessoa que tem essa consciência de finitude de tudo aquilo que nos cerca e que por isso, sabendo que tudo existe um prazo para acabar, você deve viver de maneira a aproveitar aquela situação ao máximo, porque aquele exato momento pode ser o último contato que você terá com aquela pessoa, com aquela situação e assim por diante. Por isso que ser alguém desapegado não é ser uma pessoa que trata tudo de maneira descartável, mas sim uma pessoa que entende a finitude das coisas e que, por isso, dá o melhor de si para que aquela situação seja a melhor de todas. E que também, quando aquilo vier a chegar à sua data de término, a pessoa, uma vez já bem preparada e forjada pelo desapego, ela saberá que é o momento de dizer adeus. E que pelo fato de ter a consciência limpa de que aproveitou ao máximo ali aquele momento, sabendo que ele irá acabar e não irá durar para sempre, a despedida torna-se muito mais leve e menos traumática, como muitas das vezes acontecem a quem não conhece o desapego como um estilo de vida. É por isso que faço a vocês um convite a adotar o desapego como um lifestyle em suas vidas. E você, ciumento, ciumenta, o que você acha dessas formas de ciúme? Você já entendeu a importância do desapego no seu dia a dia? De que maneira que você lida com o ciúme em relação às pessoas que ama e não quer abrir mão?
Diz aí na seção de comentários, pois não só para mim, como para todos os inscritos aqui do canal, é importante lerem a opinião de cada um de vocês, pois isso agrega e muito ao debate. Te agradeço muito por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.